Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a ressonância em compostos orgânicos. Vamos estudar um pouco mais a fundo como os elétrons podem estar deslocalizados dentro de uma molécula. Não será todas as moléculas, mas muitas delas nós poderemos encontrar um fenômeno conhecido como ressonância. A insuficiência das estruturas em linha. Em aula anterior, nós estudamos como representar as moléculas através de uma notação que era estrutura em linha. É geralmente a maneira mais eficiente, e preferida para desenhar uma estrutura de um composto orgânico. No entanto, esse tipo de representação apresenta um grande defeito. Especificamente, um par de elétrons de ligação é sempre representado como uma linha desenhada entre dois átomos. Por exemplo, no caso aqui representado desse alceno, temos que os elétrons compartilhados entre esses dois átomos são representados por uma linha. O mesmo acontece com as ligações π representadas entre os carbonos 2 e 3 desse derivado do 2-buteno. O que implica que esses elétrons de ligação estão confinados no espaço diretamente entre os dois átomos. Em alguns casos, esta afirmação é aceitável e correta, mas em outros casos, essa afirmação não é correta. Considere o íon cátion lila. A densidade eletrônica está espalhada por uma região maior. Todos os 3 carbonos são sp2, possuindo, veja só nesse desenho, 3 orbitais p paralelo. Os 2 à esquerda são orbitais p, cada um com um elétron, que levam à formação da ligação π. E o orbital p mais à direita é um orbital p vazio. Dizemos então que temos aqui um sistema π, ou seja, 3 orbitais p paralelos, onde os 2 elétrons nessa estrutura aparentemente estão confinados entre os 2 primeiros carbonos, podem se deslocalizar livremente. Então, a ressonância, introduzindo o conceito, seria a deslocalização de elétrons em um sistema π. Elétrons que aparentemente estariam aprisionados entre 2 carbonos, formando ligações π, podem se deslocalizar por mais de 2 carbonos. A abordagem que os químicos usam para lidar com essa inadequação das estruturas de linha é chamada ressonância. Então, de acordo com essa abordagem, nós vamos desenhar mais de uma estrutura de linha de ligação e, em seguida, mentalmente, nós ajuntamos. Então, veja, nós temos aqui o par de elétron, a princípio, aprisionado entre os carbonos 1 e 2, e na estrutura direita é como se esse par de elétrons migrasse em direção à carga positiva, deixando agora o carbono da esquerda positivo. Veja que a dupla ligação na estrutura à esquerda está entre os carbonos 1 e 2, e agora a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3. Então, este movimento de elétrons π através da ligação é o que chamamos de ressonância. Esses desenhos, aqui em cima representados, são chamados de estruturas de ressonância. E eles mostram que a carga positiva é deslocalizada entre 2 locais. Mas preste atenção, pessoal. Não é que a carga positiva é deslocalizada. Quem se deslocaliza são os pares de elétrons. E quando os pares de elétrons π saem dessa posição, vão em direção à carga positiva, obviamente que vai resultar numa carga positiva à esquerda. Esse é um erro comum dos alunos, pensarem que foi a carga positiva que se movimentou. A carga positiva não se movimenta. Quem se movimenta são os pares de elétrons. E como resultado dessa movimentação, aparentemente a carga positiva mudou de lugar. Observe que separamos as duas estruturas também por uma seta com 2 pontas. E colocamos colchetes em torno dessas estruturas. Então, aqui nós temos uma única espécie representada por 2 formas mesoméricas. E um único híbrido de ressonância é a composição dessas 2 formas de ressonância.
Então observe, é como se aquela carga positiva não estivesse nem no carbono à direita, nem no carbono à esquerda. É como se a dupla ligação não estivesse à esquerda, nem estivesse à direita. Então veja, é como se houvesse ligações sigmas e as ligações π estariam parcialmente sendo formadas entre dois primeiros carbonos e o segundo e o terceiro. E a sua carga positiva estaria deslocalizada entre o carbono 1 e o carbono 3. Para auxiliar no entendimento desse importante conceito, criamos um software educacionais que eu utilizarei nesta aula para abordar o conceito. Esse software é inteiramente gratuito e pode ser abordado através do endereço www.ldse.ufc.br/ressonância. Vamos ao software. Bem, pessoal, aqui no software nós podemos ver que ele tem uma parte introdutória, tem uma parte moléculas e intermediários, tem uma parte de quiz e tem uma parte de créditos. Então, vamos à introdução. Os elétrons que estão restritos em uma região particular da molécula são chamados elétrons localizados. Veja só, então nós temos aqui um par de elétrons que está localizado, que é compartilhado entre o carbono e o nitrogênio. Também temos um par de elétrons que está preso sob o átomo de nitrogênio. Então, esses elétrons localizados ou pertencem a um único átomo, como aqui representado pelo par de elétrons livres, ou se limitam a uma ligação entre dois átomos. Todavia, nem todos os elétrons estão confinados a um único átomo ou ligação, como vimos anteriormente no cátion alílico. O par de elétrons da dupla ligação se deslocalizava pelos 3 carbonos. E aqui embaixo temos um outro exemplo. Muitos outros compostos contêm elétrons deslocalizados, os quais não pertencem exclusivamente a um átomo, nem se limitam a uma região entre 2 átomos, mas são comuns a 3 ou mais átomos. Aqui temos esta representação. Nessa estrutura, o par de elétrons está nesta carga, como podemos ver aqui nessa representação. Ora, a dupla ligação está entre esse carbono e o de cima, ora está entre o carbono de baixo. Veja, esse oxigênio que em determinado momento carrega uma carga negativa, esta carga negativa leva à formação de uma dupla que obriga a quebra da ligação π e, consequentemente, formação de uma carga negativa. Então, este movimento de elétrons é o que nós chamamos de ressonância. É o que nós chamamos de elétrons deslocalizados. Então, nessa estrutura acima, os 2 elétrons representados na ligação π do grupo carboxilato são compartilhados por 3 átomos. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Em ambos os átomos de oxigênio, as linhas tracejadas indicam que os 2 elétrons estão deslocalizados ao longo de 3 átomos. Passando aqui para o slide 3. Então, neste aplicativo, você vai aprender a reconhecer substâncias que contenham elétrons deslocalizados e a desenhar estruturas que representem a distribuição eletrônica em espécies químicas, sejam elas moléculas neutras ou íons. Enfim, esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo principal de auxiliar professores e principalmente estudantes nesse processo de ensino-aprendizado relacionado ao tema de ressonância de compostos orgânicos. Vamos lá para a parte número 4. Desenhando a estrutura de ressonância. Uma molécula orgânica ou espécie química com elétrons deslocalizados normalmente é representada como uma estrutura com elétrons localizados, para que possamos saber quantos elétrons π estão presentes na molécula. Por exemplo, as 2 ligações carbono-oxigênio do íon carboxilato são idênticas. Isto é, têm o mesmo comprimento de ligação.
o qual foi comprovado através de medidas experimentais. Ambas as estruturas mostram a substância com uma ligação dupla e uma ligação simples carbono-oxigênio. Para mostrar que esses elétrons estão deslocalizados, a ligação dupla em um constituinte passa a ser uma ligação simples no outro. Então, observe, se eu olhar apenas esta representação estrutural, aparentemente podemos pensar que nós temos uma ligação dupla e uma ligação simples. Implicaria de eu ter uma ligação carbono-oxigênio mais curta do que esta outra ligação, que é uma ligação simples. Quando, na verdade, os dados experimentais mostram que nós temos apenas um tipo de ligação carbono-oxigênio, cujo comprimento é intermediário entre a ligação simples carbono-oxigênio e a ligação dupla carbono-oxigênio. É uma prova experimental de que ocorre uma deslocalização de elétrons. Veja, nessa estrutura, a carga negativa está presa sobre o oxigênio, enquanto nessa, a carga negativa está no oxigênio superior. Enfim, não é a estrutura da esquerda nem a estrutura da direita que melhor representa o íon acetato. Na verdade, ela é representada por um híbrido, no qual fica evidente que esse par de elétrons livre do oxigênio está em ressonância, formando uma nova dupla ligação aqui, o que obriga a esta ligação π ser quebrada e o par de elétrons π migrarem para o átomo superior. Indo para o slide 5. O híbrido de ressonância mostra que essa carga negativa está compartilhada entre os dois átomos, portanto. Só que existem algumas regras para a gente representar as estruturas de ressonância. Nas representações dessa estrutura de ressonância, os elétrons em uma forma de ressonância se redistribuem, se movem para gerar a próxima forma. Tenha em mente as seguintes restrições. Somente os elétrons se movem, se redistribuem. O núcleo dos átomos nunca se move. Os únicos elétrons que podem se mover são elétrons π, elétrons em ligações π, e elétrons não compartilhados. Nunca movimentaremos elétrons de ligações sigma. O número total de elétrons em uma molécula não muda. Também não mudam os números de elétrons emparelhados e desemparelhados. Nesta parte do aplicativo, você vai selecionar uma das opções abaixo para observar como os elétrons podem ser movidos, redistribuídos. Clique nas setas indicativas para visualizar o processo de uma forma animada e esquemática. Por exemplo, você pode mover elétrons π em direção à carga positiva. Então, observe, aqui nós temos um sistema π. Carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2. Todos os elétrons das ligações π podem se movimentar nesse grande sistema π. O carbono externo ao anel também é um carbono sp2. Ele possui uma carga formal positiva, o que indica que aqui eu tenho um orbital p vazio. Portanto, esse carbono também é um carbono sp2. Então, no primeiro tipo de movimento, nós podemos ver que elétrons π vão se mover em direção à carga positiva. Então, ao clicar na setinha, veja o que acontece. Os elétrons π se movimentam em direção à carga positiva, portanto, formam uma dupla ligação entre o carbono do anel e o carbono externo, e a carga positiva fica aqui, porque os dois elétrons movimentando-se nessa direção vai gerar um orbital p vazio. Veja, ainda temos a possibilidade de um outro movimento. Clicando na seta, veja, este par de elétrons pode levar à formação de uma ligação π entre os dois carbonos e é como se a carga positiva estivesse mudado de lugar. Fazendo isso novamente, temos um movimento de elétrons π em direção à carga positiva. Mais uma vez, movimento de elétrons π em direção à carga positiva. E se eu quiser ver o híbrido, observe,
nós temos aqui uma estrutura que representa toda a movimentação desses elétrons π. Em alguns carbonos especificamente, a carga positiva será encontrada. Então, por isso que é representado esse delta positivo nessas posições. Vamos para o segundo tipo de movimento. Vamos mover elétrons π em direção a outra ligação π. Então, veja, temos um carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2. Aqui temos orbital P, outro orbital P, outro orbital P, outro orbital P. Então, temos aqui um sistema π. Então, os elétrons π podem se movimentar em direção a outro sistema π. Observe a movimentação. Então, leva aqui a uma distribuição de cargas. No que esse par de elétrons migrou entre os carbonos 2 e 3, vai deixar o carbono da esquerda deficiente e o carbono da direita vai ficar rico em elétrons. Então, portanto, aqui temos um orbital P com 2 elétrons e na extremidade de cá, um orbital P vazio. Mas o movimento de elétrons π em direção a π também pode acontecer no outro sentido, levando à formação de outra forma de ressonância, onde agora o orbital P vazio estará à direita e o orbital P com 2 elétrons estará à esquerda. Veja só, esta estrutura é representada por 3 formas de ressonância. Nenhuma das 3 isoladamente é suficientemente capaz de representar adequadamente essa estrutura. E se eu quiser ver o híbrido, nós temos aqui, entre os 4 átomos, uma distribuição eletrônica. Então, eu não tenho uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla. Eu tenho 3 ligações com uma ordem de ligação maior do que 1 e menor do que 2. Terceiro tipo de movimento. Vamos mover elétrons livres em direção a uma ligação. Agora nós temos aqui um sistema π. Carbono sp2, oxigênio sp2. Tem um orbital P, tem um orbital P que leva à formação da ligação dupla. Se eu olhar esse nitrogênio nesta estrutura da forma que ela está representada, esse nitrogênio teria uma hibridação sp3. Todavia, se pensarmos, se esse nitrogênio tiver uma hibridação sp2, este par de elétrons estaria em um orbital P, consequentemente estaria paralelo a esses 2 outros orbitais P, e, portanto, eu teria um sistema π estendido. E este par de elétrons, que ora está localizado no nitrogênio, poderia se deslocalizar através desses 2 átomos vizinhos. E isso vai acontecer sempre que possível, porque o processo de ressonância está intimamente relacionado com uma diminuição de energia. Elétrons localizados sobre átomos são menos estáveis do que elétrons deslocalizados em moléculas. Então veja só aqui o tipo de movimento. Vamos estar movimentando um par de elétrons livres em direção à ligação π. Veja, ele formou uma nova ligação, portanto ele vai ficar positivo e o oxigênio vai ficar negativo. Por que esse nitrogênio ficou positivo, pessoal? Lembram das cargas formais? Ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons de valência. Ele deveria ter 5, como ele tem 1 a menos, ele deve suportar uma carga positiva. O híbrido, como vocês podem ver, tem um par de elétrons deslocalizado entre os 3 carbonos. Podemos ainda mover um único elétron não ligante em direção a uma ligação π. Até nos 3 primeiros exemplos, nós tínhamos o quê? Um par de elétrons sendo movimentado. Agora, nesses 2 últimos, vamos mover apenas um único elétron. Então, o que nós temos aqui? Temos um carbono. Esse carbono não tem carga formal. Ele tem um único elétron. Se ele está ligado a 1, 2,
3 átomos, ele tem 3 elétrons de valência. Mais esse elétron livre do radical é um átomo de carbono com 4 elétrons de valência. Consequentemente, ele é neutro. Temos aqui um orbital P com um único elétron. Vizinho a ele, temos um orbital P com um elétron e mais distante um outro orbital P com um elétron. Portanto, temos aqui um sistema π com 3 orbitais P. Portanto, esse elétron pode se deslocalizar através desse sistema. E para representar a movimentação de um único elétron, é muito similar do que com 2 elétrons. A única diferença é que agora nós temos na ponta da nossa seta apenas um lado da seta. Então, cada lado da seta representa a movimentação de um elétron. Como aqui temos um elétron sendo movimentado, nós temos aqui apenas um lado da seta. Então, veja, este elétron veio formar uma ligação π. Como eu preciso de 2 elétrons para fazer uma ligação π, a clivagem dessa ligação π e um elétron vem para cá, levando à formação da ligação dupla. Por outro lado, no carbono de cá, com a quebra da ligação π, um dos elétrons que antes eram compartilhados no sistema π vai para o carbono à esquerda. Se eu quiser ver o híbrido, nós temos aqui que esse elétron está sendo deslocalizado entre os 3 átomos de carbono. O outro tipo de movimento de elétrons. Veja, agora o meu radical é um carbono que carrega um elétron e esse carbono, obviamente, é um carbono sp2, para permitir que esse elétron esteja em um orbital p, que é paralelo ao restante do anel. Fazendo o movimento, novamente a ligação se cliva homoliticamente, um dos elétrons vem formar a ligação π juntamente com o outro elétron que veio do carbono. Leva à formação da dupla ligação e permanece aqui o carbono agora com um único elétron. Ele ainda pode levar a uma outra movimentação. Então, nesta nova movimentação, houve a formação da dupla ligação entre esses 2 carbonos e a clivagem homolítica da ligação π gerou um radical nesta posição. Uma nova movimentação leva à formação desse outro radical. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, mais um movimento leva à 5ª forma mesomérica. O híbrido desta estrutura, vejam só, mostra pontilhado a deslocalização desse elétron livre e quais os carbonos onde esse elétron livre ficará posicionado nas diferentes estruturas de ressonância. É muito importante a gente entender que os contribuintes de ressonância, o que significa isso? Nem sempre os contribuintes de ressonância, ou seja, as diferentes formas de ressonância de uma mesma estrutura, contribuirão de modo igual para a formação do híbrido de ressonância, como ocorre com o benzeno. Por exemplo, o benzeno, todo mundo sabe que nós temos 2 estruturas de ressonância. Eu posso representar o benzeno desta forma ou da forma direita. Então, é que eu utilizei cores para distinguir as 2 formas mesoméricas. Temos a forma vermelha e a forma branca. Sabemos que nenhuma das 2 formas é capaz de representar adequadamente qual é a estrutura do benzeno. O que existe, na verdade, é uma deslocalização dos elétrons na nuvem π. E vejam, a cor do híbrido é rosa, indicando que o híbrido é formado por iguais contribuições das 2 formas mesoméricas. Então, as 2 formas mesoméricas contribuem igualmente para o híbrido. O grau de contribuição vai depender de sua estabilidade, a qual não pode ser mensurada, pois os contribuintes não são espécies reais. Por essa razão, tal estabilidade deve ser prevista com base em características moleculares, que são encontradas em moléculas reais. Quanto maior a estabilidade prevista do contribuinte de ressonância, mais ele contribuirá para o híbrido de ressonância. E quanto mais ele contribui, mais o contribuinte será parecido com uma molécula
real. Então veja aqui nesse caso, o ácido carboxílico possui dois contribuintes de ressonância, o A e o B. No A temos a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio de cima. No B temos a movimentação de um par livre em direção ao sistema π, que leva o oxigênio com uma carga negativa e o oxigênio com a carga positiva. Eles contribuem em formas diferentes, porque é intuitivo você imaginar que a estrutura A é mais estável do que a estrutura B. Por quê? Porque na estrutura A não tenho cargas distribuídas na molécula. Então, estruturas neutras são sempre mais estáveis que estruturas carregadas. Portanto, a estrutura B possui cargas separadas que podem ser neutralizadas pelo movimento de elétrons. Podemos prever, portanto, que o contribuinte de ressonância com cargas separadas são relativamente mais instáveis, pois necessitam de energia para manter estas cargas opostas separadas. A estrutura A não possui cargas separadas, podendo ser considerada mais estável. Devido ao fato de A ser considerada mais estável do que a estrutura B, ela vai contribuir para o híbrido de ressonância mais do que fará a estrutura B. Então repare na coloração do híbrido. Ele não é um rosa perfeito que indicaria contribuições equivalentes das duas formas mesoméricas. Ela tem uma coloração mais próxima de A. Isso indica que A contribuiu mais para a formação do híbrido. E isso só foi possível devido à sua maior estabilidade. O híbrido é composto de A e de B, mas com certeza um percentual maior de A estará presente na composição do híbrido. O íon carboxilato, por sua vez, também possui dois contribuintes de ressonância, o C e o D. Só que nesse caso, eles vão contribuir igualmente para o híbrido, uma vez que os dois contribuintes são igualmente estáveis. Sendo igualmente estáveis, contribuirão em igual forma na construção do híbrido. Nos casos onde os elétrons podem se mover em mais de uma direção, eles sempre se movimentarão em direção ao átomo mais eletronegativo. Veja só aqui as estruturas. Nós poderíamos ter o movimento indicado pelas setas azuis, onde temos elétrons π em direção a elétrons π, que levaria à formação da estrutura mesomérica G, uma carga positiva no carbono e uma carga negativa no oxigênio. Por outro lado, também poderíamos ter o movimento, essa seta aqui está na posição errada, é o movimento deste par de elétrons π em direção ao outro sistema π, o que levaria a uma carga positiva no oxigênio e uma carga negativa sobre o carbono. Esta situação é menos estável do que a primeira, porque uma carga negativa sempre terá a preferência de se posicionar sobre o átomo mais eletronegativo. Então, dessas duas possibilidades de formas mesomérica, a forma mesomérica G contribuirá mais para o híbrido de ressonância, pelo fato de ela ser mais estável, e essa maior estabilidade é devido ao posicionamento da carga negativa sobre o átomo mais eletronegativo. Podemos presumir, portanto, que G terá somente uma pequena contribuição para o híbrido de ressonância, porque possui cargas separadas e um átomo com um octeto incompleto. Observe que nessa estrutura o carbono tem uma carga positiva, indicando aqui que ele tem 2, 4, 6 elétrons. Ele compartilha um par de elétrons com o carbono, outro par de elétrons com o hidrogênio e um terceiro par de elétrons com o hidrogênio. Então, este carbono não tem o octeto completo. Portanto, é uma situação de instabilidade. A estrutura E apresenta carga separada e um átomo com o octeto incompleto, mas a sua estabilidade prevista é ainda menor do que a estrutura G, porque possui uma carga positiva sobre o oxigênio eletronegativo.
Sua contribuição para o híbrido de ressonância será, portanto, insignificante. Nesse slide, nós vamos resumir as características que são capazes de diminuir a estabilidade dos contribuintes de ressonância. Átomo com octeto incompleto. Aqui nós temos um carbono com o octeto incompleto. Consequentemente, esta forma mesomérica contribuirá menos para o híbrido de ressonância. Item 2. A carga negativa que não está no átomo eletronegativo ou carga positiva que não está no átomo menos eletronegativo, ou seja, mais eletropositivo. Então, dessas duas formas mesoméricas, nós temos aqui o oxigênio com uma carga positiva. Isso é uma situação de instabilidade. Portanto, dessas duas formas mesoméricas, esta estrutura contribuirá menos para o híbrido de ressonância. E quando houver separação de cargas, o par de elétrons vai migrar em direção ao sistema π, levando à formação de uma carga negativa e uma carga positiva. Então veja, houve uma separação de cargas nessa forma mesomérica. Quando comparada com essa outra forma mesomérica, onde todos os átomos são neutros, nós definimos então que esta estrutura é mais estável do que esta outra estrutura à direita, porque ela precisa de energia para manter essas cargas opostas isoladas. Nesse último slide, nós resumimos a sequência hierárquica dos fatores que tornam uma estrutura de ressonância menos estável. Átomo com octeto incompleto é o que torna uma forma mesomérica mais instável de todas. Carga negativa que não está no átomo eletronegativo, ou carga positiva que não está no átomo menos eletronegativo. E, por fim, separação de cargas. Sempre observe esta ordem para definir qual delas é a mais estável. Nesta parte entre moléculas intermediário, ela é muito interessante porque permitirá que você entenda um pouco melhor a estrutura molecular e o movimento de elétrons. Vamos iniciar com a estrutura do benzeno. Veja, quando você seleciona o benzeno, nós temos aqui diferentes formas de representação. Temos a estrutura linha, que já é conhecida. Temos o destaque para ligações sigma apenas. Então veja, aqui nós temos todas as ligações sigmas representadas. Temos uma representação dos orbitais P em destaque. Então, se eu olhar nesse sistema sigma, eu sei que em cada um desses carbonos eu tenho um orbital P perpendicular. Então, se eu olhar essa estrutura por cima, eu estaria vendo orbitais P desta forma. Aqui, se eu olhar uma vista lateral, cada um desses carbonos S terá um orbital P, portanto, aqui está definido o sistema π. Se eu quiser analisar qual é o híbrido de ressonância, eu consigo verificar que esta movimentação dos elétrons leva à formação do híbrido e, portanto, as estruturas de ressonância podem ser desenhadas. Se eu clicar na seta, eu faço com que apareça o movimento de elétrons e a outra estrutura. Então, por consequência, eu tenho aqui o híbrido de ressonância. Eu posso selecionar outras estruturas. São um total de 8 mais 6, 14 estruturas. Eu sugiro que você faça isso com todas as estruturas para você melhor entender a estrutura, o sistema π e o movimento de elétrons que levará à formação de novas estruturas. Vamos pegar aqui a segunda estrutura da anilina. Então, nós temos aqui a estrutura em linha. Se eu quiser representar apenas a ligação sigma, eu represento. Observe que no primeiro momento, se eu olhar a estrutura em linha, eu pensaria que esse nitrogênio fosse sp3. Mas, de novo, nunca se esqueçam, sempre que um átomo que estiver ligado a um sistema π puder se reibridizar para sp2, ele o fará. E por que o fará? Quando ele faz essa reibridização, ele deixa o par de elétrons em um orbital π, que será paralelo
aos demais orbitais p, permitindo uma deslocalização daquele par de elétrons que antes era deslocalizado por todo um sistema π. E essa deslocalização dos elétrons através do sistema π diminuirá a energia da molécula. Vamos ver aqui os orbitais p. Vejam, tínhamos os orbitais p do carbono e o orbital p do nitrogênio. Veja, temos um sistema π bastante extenso. Se eu quiser ver a lista lateral, se eu quiser ver as estruturas de ressonância, basta eu clicar na setinha. Aqui o par de elétrons livre vai se movimentar em direção ao sistema π, levando à formação de uma outra forma mesomérica. Este par de elétrons livres vai continuar o seu movimento em direção ao sistema π. Outro movimento até terminarmos toda a movimentação dos elétrons π. Então, são exercícios que eu sugiro que você faça um a um deles, entendendo a movimentação e redesenhando. Só existe uma forma, pessoal, de você entender e se familiarizar com o desenho das estruturas de ressonância. Eu sugiro que você coloque um papel em branco ao lado e mesmo que aqui no vídeo as estruturas já estejam desenhadas, eu sugiro que você desenhe uma a uma, inclusive com os movimentos de elétrons. Desta forma, com certeza você vai dominar a movimentação desses elétrons. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo que é importante você olhar para o caso da piridina. Quando a pessoa olha para a piridina, é um erro comum ela pensar que este par de elétrons estará envolvido em ressonância. Aqui eu quero chamar a atenção que somente elétrons de um sistema π poderão participar. E o sistema π é constituído de orbitais p paralelos. Se eu olhar as ligações sigma dessa molécula, eu vejo que esse nitrogênio é um nitrogênio sp2. Mas se eu olhar o sistema π, veja, ele tem um orbital p que está constituindo o sistema π do anel. Mas se eu fizer a vista lateral, quando eu olho para a vista lateral, eu observo que esse par de elétrons está em um orbital do tipo sp2. Veja, o nitrogênio sp2, um orbital sp2 fez essa ligação sigma, um orbital sp2 fez essa outra ligação sigma, portanto, o par de elétrons livres está em um orbital sp2. O orbital p do nitrogênio sp2 está formando uma ligação π com o carbono vizinho. Então, observe, o orbital p e o orbital sp2 mantêm uma relação espacial perpendicular. Portanto, esse par de elétrons não pode ser deslocalizado através do sistema π. Apenas os orbitais p paralelos podem promover a movimentação de elétrons. Então, nesse caso, o par de elétrons do nitrogênio da piridina é um par de elétrons localizado. Vamos olhar aqui o furano, que ele é uma outra estrutura interessante também. Veja, este oxigênio, se eu olhar rapidamente para ele, eu pensaria que ele também é sp3. Mas quando eu olho os orbitais, eu vou verificar que esse oxigênio vai preferir ter uma hibridação sp2. Porque ao ser sp2, ele colocará um par de elétrons em um orbital p, que estará paralelo aos demais orbitais p, permitindo a sua deslocalização no sistema π. Portanto, enquanto um dos pares de elétrons estará fazendo parte do sistema π, o outro par de elétrons estará em um orbital sp2 e, portanto, não entrará em ressonância com o anel. Dessa forma, eu espero que vocês tenham tido uma visão geral do processo de ressonância e, fazendo mais exercícios, vocês terão capaz de dominar esta importante parte da química orgânica.